Oi, pessoal, boa noite. Eu vou explicar um pouco melhor a tarefa que eu passei hoje em aula e que acabou não dando tempo da gente fazer. No exercício 1, vocês vão ter que fazer uma circunferência, tal que a área dessa circunferência seja 147 centímetros quadrados. E para desenhar uma circunferência, a gente precisa saber quanto que mede o raio dessa circunferência. Então, vamos pesquisar nessa área quanto que tem que valer o raio para poder a circunferência ter essa área. Bom, a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Eu falei para usar que o π vale 3, então a área dessa circunferência vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado. E essa área tem que dar 147. E agora, essa equação aqui é a equação que a gente vai precisar resolver para achar quem é o raio. O 3 está multiplicando, vai passar para a direita dividindo. Então, o raio ao quadrado vai ser 147 dividido por 3. Vocês agora vão fazer essa conta. E depois que encontrarem quanto que é o raio ao quadrado, vocês vão encontrar quanto que é o raio. E aí, depois que vocês souberem o raio, é só desenhar uma circunferência que tenha esse raio que vocês encontraram. Agora, no exercício 2, ajuda muito se vocês aproveitarem o exercício 1. No exercício 2, eu esqueci de colocar, mas o valor de π também precisa ser 3 para isso dar certo. Então, a área do setor circular tem que ser 49 centímetros quadrados se o π for 3. E aí, se vocês aproveitam o exercício 1, vocês vão olhar em quantas partes iguais a gente vai ter que dividir essa circunferência de 147 centímetros quadrados de área para que cada área tenha 49 centímetros quadrados. Vocês vão ver se o 147 é divisível por 49 e aí qual seria o valor dessa divisão. O valor dessa divisão vai ser o número de partes iguais em que você precisa dividir a circunferência do item 1 para que cada fatia de pizza fique com exatamente 49 centímetros quadrados. E aí, você divide a circunferência nesse número de partes, que cada setor vai medir exatamente essa área. Outra possibilidade no exercício 2 é lembrar a fórmula da área do setor circular. A área do setor circular, ela é o ângulo do setor vezes o π vezes o raio ao quadrado, e isso dividido por 360 graus tem que dar a área de cada fatia, que eu disse que é 49. Nesse exercício 2, preciso usar o π igual a 3. Então, fica alfa vezes 3 vezes raio ao quadrado dividido por 360 é igual a 49. Aqui na esquerda, dá para dividir em cima e embaixo por 3. Em cima vai ficar alfa vezes o raio ao quadrado. Embaixo, 360 dividido por 3 fica 120 graus. E isso tem que ser igual a 49. E agora, você vai procurar um valor de raio, que é elevado ao quadrado, um valor de alfa, que multiplicando esse raio ao quadrado e dividido por 120, dê 49. Esse 120 pode passar para lá multiplicando, então alfa vezes raio ao quadrado vai ter que ser 120 vezes 49. E aí agora encontrem um valor de raio, ou um valor de raio ao quadrado, e um valor para esse ângulo que faça essa equação dar certo. De novo, pode aproveitar o exercício 1 que ajuda. E no exercício 3, no 3 não dá para aproveitar o 1 para ajudar, vocês têm que fazer uma coroa circular, que a área seja 8π. A área da coroa é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, e isso tem que ser igual a 8π. Colocando o π em evidência, vai ficar π que multiplica R2, o raiozão ao quadrado, menos o raiozinho ao quadrado. E isso tem que ser 8π, porque o exercício pediu. Esse π que está multiplicando pode passar para a direita dividindo. Então, o raio grande ao quadrado menos o raio pequeno ao quadrado vai ser 8π dividido por π. Dá para cortar π em cima e π embaixo. E aí, então, o raio grande ao quadrado menos o raio pequeno ao quadrado vai ter que ser 8. Agora,
O jeito mais simples de encontrar dois raios que ao quadrado e subtraídos dê 8 é montando uma tabelinha. Vocês vão montar aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, e não precisa ir muito longe não, porque esses aqui já dá para resolver. E agora você vai procurar quais quadrados que quando são subtraídos dá 8. Por exemplo, se eu pegar o 25 com o 9, 25 menos 9 dá 16. Então, o raiozão não pode ser 5 e o raiozinho não pode ser 3, porque 25 menos 9 não vai dar 8, vai dar 16. E aí, testem quais diferenças entre esses quadrados que dão 8. Quando vocês encontrarem dois quadrados que subtraídos dê exatamente 8, aí você vai ter encontrado o valor do Rzão ao quadrado, o valor do Rzinho ao quadrado, e aí você vai ter encontrado, então, quanto que tem que ser o R e quanto que tem que ser o Rzinho. E aí, depois que você sabe os dois valores dos raios, você traça, por exemplo, primeiro a circunferência menor com o raio Rzinho que você encontrou que deu certo, e depois você traça a circunferência maior com o mesmo centro e com o raio igual o Rzão que você encontrou. E aí, quando você fizer isso, a área aqui dessa coroa, dessa rosquinha, vai ser exatamente 8π, porque as contas fizeram isso dar certo.